E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aula de Fisiologia Animal e Humana, onde começamos a discutir agora a eliminação de resíduos metabólicos formados no interior das células, no interior do organismo. Nós temos que pensar no dinamismo, no estado de equilíbrio dinâmico em que um organismo vivo se encontra. Substâncias entram e substâncias saem. A entrada de substâncias, os nutrientes obtidos na alimentação, que falamos na aula de digestão, o O2 obtido agora na troca de gases, esses componentes são usados pelas células para suas reações, para liberar energia, para formar componentes celulares. E, como essas reações, essas substâncias trabalham como reagentes, formam produtos. Produtos, alguns que têm utilidade e outros que não têm. Formam-se resíduos que devem ser eliminados para manter o equilíbrio dinâmico do organismo para com o ambiente, que nós chamamos de homeostase. Falamos até agora na aquisição de substâncias pelo processo digestório, pela troca de gases e também pelo transporte dessas substâncias pelo corpo do animal, através da circulação. Agora, a circulação também terá que drenar, muitas vezes, os resíduos formados, permitindo que sejam eliminados do organismo. A eliminação de resíduos metabólicos formados no interior das células, formados no interior do organismo, é o que nós chamamos de excreção nos animais. E aí? Isso é importantíssimo para manter o estado de equilíbrio dinâmico que nós acabamos de mencionar. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nós teremos agora um sistema especializado nesta eliminação, formado, no caso agora dos vertebrados, no caso humano, principalmente pelos rins, para eliminar resíduos ricos em nitrogênio, as chamadas excretas nitrogenadas, a amônia, a ureia e o ácido úrico. Mas será que apenas esses são os resíduos? Então vamos entender melhor este processo. Por definição, o que é excretar? Eliminar substâncias que causam prejuízo, são tóxicas ou estão em grande quantidade e não têm mais utilidade, estão em excesso. Para quê? Para manter o equilíbrio do organismo com o ambiente. O que eu posso agora chamar de excreta? Uma substância formada dentro do meu corpo que eu tenho que eliminar, ou porque é tóxico, ou porque está em excesso. CO2 é um excelente exemplo. Gás carbônico é uma excreta, mas aqui vem uma exceção. Não será eliminado pelo sistema excretor. O próprio sistema respiratório, através da troca de gases, mesmo sistema que permitiu a entrada do O2, permitirá a saída do CO2. Então, o CO2 é uma excreta, que é formada lá no ciclo de Krebs, na respiração celular nas mitocôndrias. É um resíduo de uma reação metabólica, não tem mais utilidade, mas vou eliminar não pelo sistema excretor, mas pelo próprio sistema que permitiu a entrada do O2, pelo sistema respiratório. Beleza. Água, formada em diversas reações químicas, como, por exemplo, na cadeia respiratória, na respiração celular. Água é útil no nosso corpo, precisamos de água para diluir o citoplasma das células, permitindo reações para funcionar agora como uma substância que permite o equilíbrio da temperatura do corpo devido ao seu elevado calor específico. Porém, a falta de água é um problema? É o excesso também. Se eu diluir demais o citoplasma, por exemplo, eu atrapalho a velocidade das reações químicas, porque a concentração é um fator determinante para qualquer reação. Então, o excesso de água tem que ser eliminado, em excesso. Sais minerais, sódio, potássio, cloro, magnésio, são úteis para a gente permitir reações químicas e também para formar componentes, mas em excesso podem ser prejudiciais. Então, sais minerais em excesso também são excretas, têm que ser eliminados. Nós precisaríamos de um sistema excretor para eliminar o excesso de água, para eliminar os sais minerais em excesso e para eliminar moléculas que contêm nitrogênio, que se formaram acidentalmente, excretas nitrogenadas, que são resíduos principalmente da atividade enzimática. As enzimas que são facilitadoras de reações químicas são proteínas. Tem, então, sua estrutura formada por encadeamento de aminoácidos. Aminoácidos são moléculas com grupo ácido carboxílico e grupo amina NH2. Quando as enzimas vão se desgastando, elas vão fragmentando, quebrando, como qualquer coisa agora que é utilizada com o tempo, vai se esfarelando, vai quebrando e vai liberando fragmentos. Esses fragmentos agora, se tiverem carbono e oxigênio, forma CO2. Se tiver hidrogênio e oxigênio, forma água. Ah, mas se tiver nitrogênio tem um problema.
Os resíduos ricos em nitrogênio são altamente reativos. Podem ser tóxicos, então, que podem reagir com outras moléculas úteis do nosso corpo e desestabilizá-las. A eletronegatividade do nitrogênio é altamente reativo. Isso significa que o nitrogênio, por ser altamente reativo agora, pode sair reagindo com tudo quanto é composto da célula e atrapalhando sua atividade. Então, observaremos agora o seguinte: existem 3 tipos de resíduos nitrogenados presentes nos animais ao longo da evolução. O primeiro deles, a amônia, NH3. A amônia é formada quase que espontaneamente a partir de nitrogênio residual, tanto das bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos DNA e RNA, quanto do grupo amino dos aminoácidos nas proteínas. Esse nitrogênio residual forma amônia com facilidade. Precisa de 3 elétrons para ele completar a última camada, reage com 3 hidrogênios e forma NH3. Só que o NH3 pode se reagir agora com outros compostos, tanto liberando um H+, quanto absorvendo um H+, formando NH4+. Então ele é altamente reativo. Então ele é tóxico. Ser tóxico é atrapalhar as reações do nosso corpo. Atrapalhando de que maneira? Reagindo, arrancando um pedaço, tirando um átomo, causando desestabilidade na molécula, impedindo que as moléculas trabalhem normalmente. A amônia é extremamente reativa, muito tóxica, portanto. Então eu vou ter que jogar ela fora. Como é que eu vou fazer isso? Ela é solúvel. Então eu vou gastar muita água para dissolver, e aí no meio da água não tem como ela reagir com a molécula orgânica útil do organismo, e eu vou eliminar. Sendo solúvel em água, eu vou gastar muita água para eliminar. Aí vem uma ideia evolutiva. Quem vai poder eliminar a amônia? Quem tiver muita água disponível, porque vai gastar água. E para manter a homeostase, vai ter que ingerir água para compensar essa água que perdeu, eliminando o resíduo. Então, quem vai poder eliminar a amônia, nós vamos chamar daqui a pouco de amoniotélicos, tem que estar dentro da água, perto da água. Normalmente, está dentro da água. Ao longo da evolução, nós começamos a sintetizar, gastamos energia para construir outros compostos nitrogenados, menos tóxicos, mais estáveis. Aí eu não preciso de tanta água para eliminar. Primeiro que apareceu, a ureia. A ureia é formada agora, principalmente através da reação com o gás carbônico. E aí você forma um C, dupla ligação com O, e ligado agora a 2NH2. Nós, por exemplo, mamíferos, produzimos amônia em nossas células, lançamos no sangue e o fígado, através do ciclo da ornitina, transforma a amônia em ureia. Qual é a vantagem da ureia? Ela é menos tóxica, ela é mais estável. Ainda assim, ela pode causar problema. Como ela é solúvel em água, mas sendo menos tóxica, eu jogo ela fora gastando água, mas gasto menos do que gastaria agora comparado com a amônia. Já me permite sobreviver em terra. Então, já é uma adaptação interessante para a evolução, a fim de que as espécies possam se adaptar ao ambiente terrestre. Aqueles que, ao acaso, apresentaram a capacidade de sintetizar ureia, puderam sobreviver num ambiente relativamente mais seco, no ambiente terrestre, pois não perdiam tanta água do corpo ao eliminar resíduos. E, ao longo da evolução, apareceu uma excreta mais estável ainda, que é o ácido úrico, que tem uma cadeia mais complexa, consequentemente é mais estável, dificilmente irá reagir com outros compostos, é de baixa toxicidade. Alguns autores falam atóxico, outros autores falam pouco tóxico. Vamos considerar aqui agora que a toxicidade é baixíssima e ainda por cima é insolúvel, forma cristais, ou seja, para jogar fora, você não gasta água. Então, os amoniotélicos gastam muita água, vão ter que viver perto da água. Os ureotélicos excretam ureia, já conseguem viver na terra. E os uricotélicos excretam ácido úrico, têm a melhor adaptação para a vida em ambiente terrestre seco. Ora, com isso em mente, vamos dar uma olhada, aqui na imagem, nas reações que podem formar essas excretas nitrogenadas. Então, por exemplo, como eu falei agora há pouco, além das bases nitrogenadas, temos os aminoácidos, as unidades das proteínas, que tem grupo ácido carboxílico e grupo amina, por isso que são aminoácidos. Quando essas moléculas que formam as proteínas são utilizadas, elas vão se quebrando.
e aí você tem ruptura das ligações e liberam resíduos. Esse resíduo aqui, NH2, pode se ligar agora, grupo amina, pode se ligar agora a um hidrogênio livre e formar amônia. A amônia é a excreta nitrogenada mais primitiva dos animais, primeira que apareceu na evolução, se forma facilmente, espontaneamente até, só que ela pode se quebrar facilmente, formando novamente NH2 e H+, ou até formar NH4+, é altamente reativo. Vou jogar isso fora, gasto muita água. O que aconteceu ao longo da evolução? Aprendemos a utilizar a amônia para sintetizar a ureia, que é um pouco mais estável. A toxicidade é um pouco menor. Gasto água, mas gasto menos, já dá para viver na Terra. E a melhor adaptação de todas, olha a estrutura do ácido úrico, gente. Bem mais estável e insolúvel. Consequentemente, eu não gasto água para jogar fora. É a melhor adaptação à vida terrestre. Então, nós vamos classificar os animais quanto à principal excreta nitrogenada. Não quer dizer que não possa ter as outras. Nós, por exemplo, mamíferos, somos ureotéricos, excretamos ureia. Mas na nossa urina, que é a solução que eliminamos, você vai ter um pouquinho de amônia. Você vai ter agora um pouquinho de ácido úrico. Então, peraí. Vamos classificar em amoniotélicos, excretam amônia. Os invertebrados em geral, os osteiques e os anfíbios na fase larval, que estão dentro d'água. Cuidado que a gente vai ter exceções aqui. Os invertebrados em geral, moluscos terrestres, eles precisam agora economizar água. Então, eles vão ter uma adaptação diferente. Vamos falar já disso. Antes de discutirmos isso, os ureotélicos aprenderam a transformar amônia em ureia através do ciclo da ureia. Os condrictes, peixes cartilaginosos, os anfíbios na fase adulta, o anfíbio na fase larval girino, excretava amônia, está dentro d'água. Passou para a terra, ele passa a excretar ureia. Mais uma mudança na metamorfose dos anfíbios. E os mamíferos? E os uricotélicos excretam ácido úrico. Não gasta praticamente nada de água do corpo, podem sobreviver em ambientes terrestres secos. Insetos, artrópodes, insetos, répteis e aves. Cuidado! Alguns alunos, involuntariamente, vêm com o seguinte pensamento: Michel, se excretar ácido úrico é tão bom, por que a gente não excreta? Você está partindo aí de um princípio antropocêntrico, achando que o homem é o máximo da evolução. Nós somos uma espécie como outra qualquer. Adquirimos, dentro do grupo dos mamíferos, a capacidade de excretar ureia e isso foi satisfatório para a nossa adaptação. Ponto. Não é porque eu sou ser humano agora que eu tenho que ser o máximo, tudo de bom e do melhor está em mim. Isso não existe em evolução, pelo amor de Deus. A gente não pode achar agora que houve a evolução direcionada para fazer do ser humano alguma coisa melhor. Não. Para falar a verdade, nós somos bem piores em outras coisas. Então, esse esquema aqui nos ajuda a interpretar melhor o que acabamos de falar. Proteínas são quebradas agora em seus componentes, em aminoácidos, e liberam grupamento amino, assim como ácidos nucleicos serão degradados, vão se quebrando com o tempo, DNA e RNA, liberam fragmentos de bases nitrogenadas, que vão sendo quebrados e liberam o grupo amino NH2. Posso simplesmente fornecer um hidrogênio e formo a amônia. Os animais aquáticos, sua maioria, peixes de água doce, excretam amônia, são amoniotélicos. A amônia é extremamente tóxica, você não gasta nada para sintetizar as formas sozinho. Espera aí, mas uma adaptação interessante seria sintetizar ureia a partir do ciclo da ornitina agora. No nosso caso, acontece no fígado. Mamíferos fazem isso. Os anfíbios, na fase adulta. Os peixes cartilaginosos são ureotéricos. Gasta um pouco de energia. Então, daqui para cá, gastei um pouco de energia. Mas tem uma vantagem. Fiz uma excreta menos tóxica. E não vou perder tanta água para jogar isso fora. Melhor adaptação é usar esses grupos aminos residuais para produzir ácido úrico, que é bem mais estável agora. Gasto energia para caramba. Gasto. Aqui vou gastar mais energia ainda. Mas praticamente não perco água, consigo sobreviver em ambientes extremamente secos. Aves, répteis, insetos, lesmas e caracóis terrestres. Cuidado. Então, dentro dos invertebrados, nós temos várias exceções. Inseto que é invertebrado, por exemplo, está excretando ácido úrico. Lesma e caracol, gastrópodes terrestres, excretam ácido úrico. Por quê?
para poder economizar água agora, já que se encontra num ambiente relativamente mais seco. Tudo bem? Então, nós temos aqui da esquerda para a direita um gasto de energia para sintetizar, mas esse gasto é compensado. Por quê? Porque ao gastar essa energia, eu não vou perder água do meu corpo para o ambiente. Então, posso sobreviver num ambiente mais seco. Consigo manter a minha homeostase, mesmo estando num ambiente que não consegue me fornecer muita água. Tá legal? Olhando geral agora de maneira evolutiva, vamos pegar do mais simples ao mais complexo nos animais, como evoluiu o processo de excreção. Cuidado com a pergunta. Se eu pergunto a vocês qual é o primeiro sistema excretor, primeira estrutura de excreção nos animais em geral, a gente vai até antes do reino animal, naqueles que os antecederam na evolução, os protozoários, protonitivos ou animal, os animais primitivos. Os protozoários de água doce apresentam uma organela que se enche com excesso de água e, quando contrai, expulsa essa água através de poros na membrana. É o vacúolo contrátil ou pulsátil, que ajuda a regular protozoários de água doce, protozoários dulcícolas, que ganham água por osmose inadvertidamente, transporte passivo, não conseguem evitar. Se essa água ficar entrando, eles vão estourar. Então a água entra, o transporte passivo por osmose, essa organela enche com essa água e expulsa essa água. Ela vai ter que trabalhar 24 horas por dia, por isso parece que está pulsando como o coração. Se eu perguntar qual é a primeira estrutura excretora dos animais, é o vacúolo contrátil ou pulsátil, porque ele está eliminando excesso de água. E ele está acontecendo no ancestral dos animais. Porém, se eu perguntar qual a primeira estrutura excretora do reino animal, aí o protozoário está fora, porque o protozoário está no reino brutício. Dentro do reino animal, poríferos e selenterrados, os grupos mais primitivos, não têm estrutura excretora específica. Eles eliminam os resíduos por simples difusão, ou mesmo por osmose, se for o caso da água. Agora, em plateumintos, em vermes achatados, como as planárias, eu tenho células com longos prolongamentos de membrana agora, a partir de proteínas tubulina, centríolos associados, formando células que parecem que têm a chama de uma vela ao vento. São chamadas células flama, ou solenócitos, ou protonefrídeos. Então aqui podemos ver no protozoário de água doce, dulcícola, o vacúolo contrátil ou pulsátil, e aqui ampliado. O que o vacúolo faz? Pulsa e elimina o excesso de água para o ambiente. Ele não consegue evitar a entrada da água, a água entra por osmose através da membrana, mas ele consegue eliminar esse excesso de água agora, mantendo o equilíbrio, mantendo a homeostase do protozoário. Se esse vacúolo parar de funcionar, vai entrar água, o protozoário vai inchar e vai estourar, vai sofrer turgescência. Então esse vacúolo é essencial para manter o equilíbrio dinâmico. Em plateumintos como a planária, observamos tubos excretores ramificados pelo corpo, com grandes células chamadas células flamas, que apresentam flagelos, agora, cujo batimento lembra a chama de uma vela, e empurram o excesso de água que receberam por osmose e acabam arrastando alguns resíduos nitrogenados como amônia e até alguns sais minerais, e vão eliminar isso por poros na pele. Essa célula cujos prolongamentos lembram a chama de uma vela ao vento em seu movimento de expulsão dos resíduos, formam o primeiro sistema excretor do reino animal. Perfeito. Em nemateumintos encontramos um sistema de tubos que lembram a letra H maiúsculo, um sistema de tubos em H. Em anelídeos e moluscos, merece atenção que nós temos nefrídeos, que filtram agora a cavidade celomática para drenar os resíduos nitrogenados e excesso de água. Nos artrópodes temos grande variedade. Temos túbulos de Malpighi que excretam ácido úrico em insetos e também aracnídeos, apesar de não ser bem desenvolvido aracnídeo. Glândulas verdes ou antenais que estão na base das antenas no cefalotórax vão eliminar amônia agora em crustáceos. Por isso que a gente fala que não se deve comer a cabeça do camarão, não é a cabeça, é o cefalotórax. Por quê? Porque você está pegando o aparelho excretor que está aqui na região anterior. E as glândulas coxais, em aracnídeos, que eliminam uma variedade de base nitrogenada guanina, que a gente chama de guano, que é insolúvel, então eu elimino o nitrogênio sem perder água para o ambiente, permitindo agora que aracnídeos, como aranhas e escorpiões, possam sobreviver em regiões mais secas. Dando uma olhada aqui, aqui nós temos agora
na minhoca, num anelídeo, tá? Os tubos que filtram a cavidade celomática agora e eliminam resíduos para o ambiente. Nós vamos ter nos anelídeos, em cada anel do corpo, 2 nefrídeos que drenam os resíduos e eliminam para o meio. Em artrópodes, nós temos glândulas coxais junto do ponto de união da pata com o cefalotórax agora, que ajudam a drenar resíduos nitrogenados, apesar de também terem túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi não são muito desenvolvidos agora, não dão conta do recado sozinho em aracnídeos, então as glândulas coxais também trabalham na excreção. Os crustáceos apresentam glândulas verdes ou antenais no cefalotórax para eliminar amônia para o ambiente, e os insetos apresentam túbulos de Malpighi, que permitem a eliminação de ácido úrico insolúvel junto ao bolo fecal. Permite uma excelente economia de água na sobrevivência no ambiente terrestre seco. Perfeito. Quando chegamos aos vertebrados, os nefrídeos se aglomeraram em órgãos que nós vamos chamar de rins, e a unidade desses rins serão os néfrons, que nós veremos na próxima aula. Mas nos vertebrados nós encontramos 3 tipos de rins. Um rim localizado na região anterior do corpo, que vai filtrar resíduos da cavidade celomática, cavidade onde estão os órgãos internos. Esse rim é o chamado pronéfros, que nós vamos encontrar nos agnatos ou ciclóstomos, e também no desenvolvimento embrionário agora de peixes e anfíbios. Nós vamos ver que depois aparece um rim que filtra tanto a cavidade celomática quanto os vasos sanguíneos, eliminando resíduos para o meio. Esse é o mesonéfro, que nós vamos encontrar em peixes e anfíbios adultos e também com um vestígio evolutivo no desenvolvimento embrionário de répteis, aves e mamíferos. Esse já está localizado numa porção mais mediana do corpo. Os rins mais desenvolvidos na evolução são os metanéfros, que estão na região posterior do corpo, mais ao final do corpo, e vão filtrar apenas os vasos sanguíneos agora. Nós vamos encontrá-los em répteis, aves e mamíferos. Esse é o nosso tipo de rim. Então, o nosso rim está no final agora do nosso tronco, basicamente no nosso abdômen, e esse rim vai filtrar apenas os vasos sanguíneos para drenar resíduos nitrogenados, excesso de água e de sais minerais. Então, nós temos pronéfros, mesonéfros e metanéfros mais abaixo. Pronéfro em ciclóstomo, mesonéfro em anfíbios, em peixes e anfíbios, metanéfros em répteis, aves e mamíferos. Pronéfro filtra o celoma, mesonéfro filtra o celoma e os vasos sanguíneos, e metanéfro filtra apenas os vasos sanguíneos. Seria agora o sistema mais eficiente nos vertebrados para drenar resíduos nitrogenados e de sais. Tudo bem, galerinha? Vamos terminando por aqui essa primeira aula. Na próxima aula, a gente continua discutindo a excreção, falando sobre o sistema excretor humano, seus componentes e seu trabalho. Obrigado pela atenção, aquele abraço e até mais!